para gravar aqui, falamos a Lei de Terras de 1850, né? Então eu tinha dito a vocês que essa lei de terra ela é uma das principais causadoras ali da concentração fundiária aqui no Brasil, né? Porque é lá atrás que começa, né, essa ideia de terras apenas para aqueles que conseguissem comprar, né? É... Só um minuto aqui, vou fazer uma ligação, pronto. Então, terra só para aqueles que pudessem comprar. Durante 350 anos, as terras elas ficaram aqui no Brasil sendo doadas, né? E aí, a partir de 1850, elas passaram a ser adquiridas de uma outra forma, através da compra à vista, o que excluía, né, da competição ali desse poder de adquirir terras aqui, pobres e ex-escravos. Então, a lei de terras ela serviu principalmente ali para poder beneficiar a elite agrária que era grande interessada na concentração dos latifúndios, na concentração fundiária, né? Então, ela proíbe a aquisição por outro meio que não fosse ali a compra à vista, elevando o valor dessas terras, né? E o destino do valor da venda dessas terras era para importação ali de colonos, esses colonos que iriam substituir a mão de obra escrava, né, que na visão da elite já deixaria de existir, e ela acaba deixando de existir mesmo, porque em 1850 é o fim do tráfico negreiro, e já em 1888, 38 anos depois, então, é o fim também da escravidão aqui dentro do nosso país, né? E junta tudo, né? Acumula tudo. O final do século XIX, início do século XX, é o período ali que o governo é pressionado também pela elite a fazer aquele tal do branqueamento da população, porque uma população de maioria negra lá fora não era bem vista. Essa era a ideia da elite que governava o Brasil naquele momento, né? Naquele período. Então, o branqueamento, que é uma carga também preconceituosa, né? De se dizer ali que a maioria da população brasileira era negra. Então você iria miscigenar mais aquela população e dessa forma você faria, né, uma substituição da mão de obra. Então a mão de obra escrava, que era de graça, você trocava agora pela do imigrante e você pagava muito pouco para ter esse imigrante também dentro do país, o que nós chamamos de trabalho análogo, né, a escravidão muito parecida com a própria escravidão, a chegada desses imigrantes aqui dentro, né? Era muito parecido com a própria escravidão, eles ganhavam muito pouco, trabalhavam uma longa jornada, né? Desempenhavam uma longa jornada de trabalho e recebiam muito pouco por dono do latifúndio, né? Então isso também caracterizava ali como um período de exploração da mão de obra aqui dentro do território brasileiro. Então esses três objetivos. E aí eu coloquei para vocês aqui na aula passada isso, né? Então toda terra devoluta somente será adquirida através da compra, ex-escravos e os imigrantes, os primeiros sem terras aqui do Brasil, como característica aí, né, marcante deste território brasileiro. Então, a luta pelo acesso à terra, ela não é de hoje, né? Ela também não começa em 1950, como muita gente imagina, e a gente vai falar disso daqui a pouco. A disputa ali, né, o direito à terra, ela começa já na virada do século. Então, a partir da ideia da criação da nossa primeira Constituição Republicana, 1889, um ano depois da escravidão, né? Que é quando a elite também pressiona os militares a dar um golpe de Estado e destituir daqui do país a monarquia, o império. Então, é isso que vai acontecer naquele período também, aqui dentro do nosso território, aqui dentro do Brasil. Tá? É importante que a gente fale isso sempre. A Constituição de 1889 ela vem um ano depois da derrubada do nosso monarca, né? E ele sai justamente porque ele não conseguiu manter o trabalho escravo, porque o que a elite queria era a manutenção do trabalho escravo, ela não queria perder aquela mão de obra de graça ou gratuita, né? Queria que aquela mão de obra ela fosse mantida, tá? E o Brasil se modernizando, avançando, né? A própria ideia, né, de conjuntura social também avançando, e a pressão externa para a criação de um mercado consumidor já não fazia jus ali à manutenção
do trabalho escravo. Então a elite não perdoa nem o monarca, né? E o Brasil, um país, que eu comento isso sempre, mas o Brasil é um país que, ao longo de sua história, é muito suscetível ali a golpes, né? A golpes militares, golpes de Estado, né? Então, nós temos aí o primeiro golpe já em 89, depois nós vamos ter outro em 30, depois tentativa de golpe em 45, depois na década de 50 outra tentativa de golpe, até que os militares assumem poder em 64 e ficam até 85, né? E até agora, que é quando eles de fato retornam ao governo federal, e hoje a gente tem aí mais de 6 mil militares dentro do atual governo, né? Então, os militares sempre ali tentando estar nesse poder. Tá? Essa Constituição traz ali algumas características que a gente precisa analisar. Primeira delas, a questão das terras devolutas, né? Que são terras sob controle dos estados. Essas terras deveriam ser vendidas para que o estado acumulasse capital e importasse colonos para o Brasil para servirem ali de mão de obra barata, né? Terras ocupadas por poceiros e índios não podiam ser vendidas. Então, poceiros, na relação de trabalho, quem são os poceiros? Aqueles que têm a posse sobre a terra, né? E os índios, que são povos originários. Então, terras demarcadas não podem ser vendidas. Elas já têm um dono, né? No caso, poceiros e os nativos aí. Tá? A partir de 29, surge uma nova elite no Brasil, no início, então, do século XX, né? Surge uma nova elite aqui no Brasil, que é decorrente da crise do café. Nós já comentamos indústrias esse ano, né? Então, essa nossa elite, essa nova elite, ela vai surgir a partir da crise do café de 29, que é a crise, né, queda do modelo também agroexportador, e aí na década de 30 surge então essa nova elite urbano-industrial que vem carregada pelo modelo desenvolvimentista introduzido aqui dentro do país pelo Vargas. Então a elite agrária ela ganha um poder muito forte devido ao modelo daquele momento, que era o modelo desenvolvimentista, modelo do Getúlio Vargas, né, de desenvolver ali e integrar as regiões. Então, a elite urbano-industrial passa a acumular mais capital que a elite quebrada agrária do café. Com isso, a elite agrária passa a ser subordinada à elite urbana. Né? Consequência disso, dessa grande concentração, dessa modernização, é o surgimento das ligas camponesas já na década de 50. Essas ligas camponesas passam a pressionar os governos, né, e pressionar também os latifundiários, primeiro, melhoria ali nas condições de trabalho, e depois pressionando também para que o Estado fizesse uma coisinha tal da reforma agrária. Né? Reforma agrária, que é um assunto que sempre gera discussão quando a gente não tem um entendimento do que de fato é a reforma agrária. Né? Reforma agrária, para muitos, é pegar terras e dar para invasores. Na verdade, a reforma agrária não é isso, tá, gente? Reforma agrária é você, então, pegar ali terras que estão improdutivas ou terras que estão paradas, e aí você pega essas terras paradas, que não estão produzindo nada, e aí você distribui para os trabalhadores do campo que estão sem terras. Então, isso é reforma agrária, é você pegar aquilo que está parado e dar para quem quer trabalhar. Não deixar ela parada. A gente tem um monte de terras aqui no Brasil que nós chamamos de latifúndios improdutivos, ou seja, latifúndios que estão parados, terras que não têm nenhum tipo de atividade econômica ali dentro do território, tá? Não desenvolvem nada. E seguindo a nossa Constituição mais recente, a Constituição de 1988, né, que é a última Constituição brasileira, nenhum imóvel pode ficar parado, nenhum imóvel pode ficar sem função social. Tá? Todo imóvel deve ter função social. O que é função social? Servir para alguma coisa. Se o imóvel está no perímetro rural e ele não desenvolve nenhum tipo de atividade, se ele não tem atividade econômica, se ele não tem ali atividade de lazer, não serve de habitação, ele está improdutivo, ele está parado. Então ele é passivo de ocupação. E a mesma coisa vale para o imóvel na área urbana. Se ele não tem nenhum tipo de atividade, se ele não serve para fins de domicílio, se ele não serve para fins comerciais, esse imóvel está improdutivo, trancado, só esperando a especulação imobiliária, ele também é passivo de ocupação.
É isso que diz a nossa Constituição. Tá? A reforma agrária é uma lei que também está presente na Constituição. Né? Até a década de 50 ela não estava. Tá? Ela começa a surgir em leis a partir de 64, com os militares no poder. Por incrível que pareça, eles são os primeiros a colocar em lei a reforma agrária. Né? Mesmo ela sendo um motivo para tirar do poder um presidente que tinha sido eleito, né? O João Goulart. Tá? O João Goulart não tinha sido eleito ali com a maioria dos votos. No Brasil, o sistema eleitoral antigamente, antes da Constituição de 88, ele funcionava de uma forma diferente da que a gente conhece hoje. O voto era direto, as pessoas votavam, mas o mais votado virava presidente, né? E o segundo mais votado virava o vice-presidente. Era assim que funcionava. Tá? Então não fazia uma coligação como hoje faz. Né? Então vamos supor, o partido X se coliga com o Y, e aí o X tem o candidato a presidente e o Y tem o de vice. E aí, quando eles ganham, o X e o Y são os presidentes ali. Né? O X, o presidente eleito, e o Y, o vice-presidente. É assim que funciona. Tá? Naquela época, não. Então, elegia o presidente, aquele que foi eleito pela maioria dos votos, e o vice, ou o segundo lugar, virava vice. No caso, João Goulart foi derrotado pelo Jânio Quadros. João Goulart era visto como um candidato mais comunista, né? Então o comunismo estava na moda naquela época, mais ou menos como agora, né? Então tudo aquilo que você discorda é comunista, né? Então era mais como a sociedade pensava naquela época, né? Sociedade mais fechada, que não tinha tanto conhecimento, né? Não que agora tenha mudado, mas naquela época se pensava assim, né? Pessoa diferente, então é comunista. E o João Goulart, ainda para completar, foi fazer uma viagem para a China para estreitar os laços econômicos. Então, ele estava nessa viagem, foi noticiado, né? Então já erguia de novo aquele assunto. E justamente nesse mesmo período, o Jânio Quadros vai lá e renuncia. E aí o João Goulart, retornando da sua viagem da China comunista, né, ele tentam impedir ali a sua posse. Né? Isso é histórico, tentam impedir a posse dele em 62. Mesmo assim, apoiado ali por várias organizações sociais, políticos, né, que mais fortes na discussão, né, no âmbito político brasileiro, acabam conseguindo fazer com que o Goulart ele assuma a presidência do Brasil, e ele vai assumir a presidência do Brasil. Mas o estupim de tudo ocorre num comício que ele faz. Antigamente podia fazer comícios, políticos iam num palanque, aí juntava um monte de outros políticos juntos, e aí eles discursavam para uma camada popular, né? Então o João Goulart ele faz um comício no Rio Grande do Sul, e lá ele afirma que vai fazer a reforma agrária. E aí a elite, né, a elite agrária, que já influenciava na elite urbana também, né, os latifundiários, a elite ruralista, como queiram, acabam influenciando na sociedade civil. Né? Então surge aquele boato de novo que o comunista estava dando golpe no país, e aí eles vão para as ruas. Né? É a marcha da família nas ruas, pedindo ali intervenção militar no governo, né? Intervenção militar contra esse governo para que ele fosse destituído. E é isso que vai acontecer. Em 31 de março de 64, os militares assumem o poder do Brasil, tiram o Goulart do poder, prometem um governo transitório, e esse governo transitório dura 21 anos, fica de 64 até 85. Né? Ligas camponesas, que depois vão ser duramente reprimidas, né? Porque eles eram taxados de subversivos ao movimento, no caso, subversivos ali ao Estado, né? Militar, a ditadura militar. Então esses movimentos ficam proibidos aqui no Brasil. Aí uma das manchetes, ó, reforma agrária na lei ou na marra, o povo com Jango começa a reforma, né? O povo mais pobre, mas o povo mais rico não estava com Jango. Então pressiona, e aí os militares assumem o poder. Assumindo o poder em 64, eles criam o Estatuto da Terra, que é o período ali da ditadura militar, reconhece o latifúndio a gente vai falar depois desse reconhecimento do latifúndio por esse estatuto, como define lá os latifúndios, né? Como define a propriedade rural em minifúndio, grande fúndio, latifúndio. A gente vai ver isso depois, tá? Promete a reforma agrária nesse estatuto, mas nunca cumpriu. Os militares nunca cumpriram essa reforma agrária, até porque eles tiraram o presidente para que ele não cumprisse aquilo que ele tinha prometido, e eles entraram com o pretexto de estancar essa reforma agrária.
Então, eles prometem justamente para controlar os ânimos ali das ligas camponesas, né? Mas não realizam a reforma agrária. E depois dos militares, nenhum outro governo também realizou a reforma agrária no Brasil, né? Até porque depois a bancada ruralista ganhou força, ainda com os militares no poder, com o DR, né? Que era ali a bancada deles, o bloco deles lá em Brasília, dentro do governo, e depois acaba virando partido, né? Eles vão para partidos políticos e hoje a bancada ruralista é uma das mais fortes em Brasília. Então, imaginar que reforma agrária pode ser feita hoje no nosso contexto político atual é brincar com o impossível, né? Então, não vai acontecer, nós sabemos que não vai acontecer e não tem nem como, né? O ruralista jamais vai cortar ali a própria pele, né? A ideia deles é expandir o latifúndio cada vez mais. Reforma agrária impediria essa expansão, de certa forma, né? Apesar de eu ter falado para vocês que hoje existem mais terras improdutivas do que terras produtivas no Brasil. Mas mesmo assim, é muito difícil a reforma agrária ocorrer, tá? O objetivo dos militares com esse estatuto: ampliar ali a produção de alimentos e matérias-primas, esse era o interesse deles, até porque é o período em que os militares pegam muitos empréstimos do FMI, do Banco Mundial, para poder desenvolver o país e, de certa forma, ampliam ali a sua dívida externa. Na década de 70 tem o choque do petróleo e essas potências e essas organizações mundiais que tinham emprestado dinheiro para o Brasil, elas aumentam os juros em cima do nosso país, né, em cima do nosso governo, e aí a dívida externa só aumenta. E é justamente essa crise de 70 que faz com que o Brasil chegue na década de 80 e os militares não se mantenham no poder, né? Vocês vão ver que tem duas fases de militares no poder. Década de 70 é o período do milagre econômico brasileiro para os militares, então o período que o Brasil mais cresce na economia, e a década de 80 é conhecida como a década perdida, é o período em que a gente não cresce mais, a gente só tem crise, né? A pobreza aumenta, o desemprego aumenta, a desvalorização da moeda, tá? A partir ali da década de 80. Né? Inflação acima de 300%, coisa absurda que os militares deixaram para o governo civil. E agora estão tentando aí, né, administrar novamente o governo. Maiores concentrações de terras nesse período, norte, nordeste e centro-oeste, é o período da Revolução Verde, então expansão das fronteiras agrícolas, e essas fronteiras agrícolas pegam aqui a nossa região. Então, é o período da expansão, do crescimento da agricultura aqui na nossa área. Principalmente com a monocultura, que é muito famosa, que é a soja, né? Soja nessas regiões, tá? No norte também não é diferente. No norte, atividades agrícolas e a entrada ali do gado, a pecuária, então. E no sul, predomínio de pequenas propriedades rurais, a gente vai falar de cada região daqui a pouquinho. Então, o sul até hoje tem esse predomínio, mas lá também existem grandes latifúndios, produtores de soja, principalmente no oeste do Paraná, no norte de Santa Catarina, né? Se destacam ali esses plantios aí de soja, né? Goulart, mais um pouquinho sobre ele aí, tentando resistir, né? São Paulo adere a Minas, anuncia marcha no Rio contra o Goulart. Tudo isso porque ele prometeu reforma agrária. Então, tudo isso porque ele falou de espaço agrário no Brasil, tá? 31 de março de 64, o Brasil sofre golpe militar lá. Os tanques, né, os militares nas ruas, começando ali, né, o processo de ocupação e o período ditatorial, de controle do nosso território. Deixa eu ver aqui. Tá. Isso aqui eu vou disponibilizar depois para vocês também, tá, gente? Eu mando lá para vocês no Sysframe, tá? Aqui. Estatuto da Terra, Carol? Não entendi, Ana. Você perguntou o quê? Onde estão as atividades? Que atividades? As atividades agrárias no Brasil? Você perguntou onde estão as atividades? Para me enviar, capítulo 8, capítulo 9 da frente A estão no livro.
né? Aí você faz lá os exercícios, tira foto e me envia pelo meu e-mail as atividades. Beleza? Faz lá e me envia. Daquele jeito que foi no mês passado. Só fazer o capítulo 8, capítulo 9 e me mandar. São esses 2 capítulos que vocês têm que me mandar agora. Isso mesmo. 8, que fala de principais climas do planeta, e 9, hidrografia do Brasil e do mundo. Tá? Esse que a gente está trabalhando agora é da frente B, capítulo 5, sistema agropecuário no Brasil e no mundo, a dinâmica do sistema agrário. Beleza. Oi, Brits, Fechou? obrigada. Opa, de nada. Vamos lá. Então, continuando aí. Deixa eu só ver aqui, mais um pouquinho de manchete. Beleza. Derrubar Jango antes da reforma. Então, esse era, né, o objetivo ali, derrubar o Jango antes da reforma agrária. Tá? Atividades rurais no Brasil. Nós vamos falar das atividades rurais por região, né, o predomínio, como elas ocorrem, o desenvolvimento delas. Tá? O país, antes de mais nada, hoje apresenta uma predominância ali demográfica urbana, né? Mas até a década de 60, 70, a maioria da população brasileira ainda vivia no campo. Essa virada só se dá depois do desenvolvimento econômico e industrial e principalmente depois da chegada das máquinas no campo, né? Então, com as máquinas no campo, nós temos ali o que nós definimos ou chamamos de Revolução Verde. Tá? Então, a Revolução Verde chegou no campo brasileiro, as máquinas, e aí impulsionou, né, a saída dos trabalhadores rurais, o que contribuiu para o inchaço urbano, né, inchaço dentro do território brasileiro, dentro das grandes cidades, São Paulo, Rio de Janeiro, né, aumentou a grande concentração populacional ali naquelas áreas. Tá? O Brasil é um dos maiores produtores agrícolas, também é importante que a gente fale isso sempre, é um dos maiores produtores ali que nós temos na agricultura, né, na produção, tá? Na agropecuária, né, no agrobusiness, como é conhecido também, ou no agronegócio, que é aquela propaganda que aparece na TV maravilhosa, sempre para vocês lá poderem estar observando, né? E é justamente essa atividade do setor primário que tem contribuído tanto para o nosso PIB, né, para que o Brasil se mantenha ali entre as 10 maiores, entre os 10 maiores economias do planeta, né? Agricultura, setor importante brasileiro ali no ramo das commodities. Para quem não lembra o que é commodity, são todos os gêneros do setor primário que nós exportamos, ou seja, matéria-prima, que entra diretamente na nossa balança comercial. Isso é commodity. Para quem não lembra, anota aí. Então, todos os gêneros do setor primário que são exportados e que entram diretamente na nossa balança comercial, ou seja, contam no nosso PIB. Então, commodities contra o nosso PIB. Quem são elas? Quem a gente poderia citar como exemplo para vocês anotarem? A soja, o milho, o sorgo, a carne bovina, suína, né? Todos os tipos ali que a gente cria aqui de aves e assim vai. Né? Minério de ferro, manganês, bauxita, tudo isso é commodity, tudo isso entra na nossa balança comercial. Né? E uma outra característica importante, desde a década de 70, geração de pouco emprego no campo. A gente fala muito da produção de alimentos, geração de trabalho, mas na verdade gera muito pouco emprego. Não tem ali uma grande quantidade de pessoas trabalhando hoje no campo, não. O Brasil se resume a trabalhadores industriais e do setor terciário, de serviços, né? No comércio, tá? Principalmente ali nos mercados, né? Nas lojas, tá? É assim que define hoje a nossa PEA. A PEA brasileira hoje está concentrada no terceiro setor, no setor terciário de serviços. Setor primário, poucas pessoas trabalhando, isso é uma característica aqui do nosso território devido à Revolução Verde da década de 70. Aqui falando um pouquinho da concentração da economia brasileira, isso aqui que eu falei para vocês do PIB, né? Então nós temos ali 5% do PIB ligado a essa grande produção, e isso só de pecuária, né? Aí você vai ter que olhar a agricultura, que vai dar em torno de 10% do PIB. Então isso é muito importante para a nossa economia. E o Brasil conseguiu aumentar a sua produtividade nos últimos anos sem precisar desmatar. Por isso que a gente sempre discute que não faz sentido você desmatar hoje a floresta amazônica, né, como ela tem acontecido nos últimos anos, principalmente nos 2 últimos, que aumentou o desmatamento, aumentou o número de queimadas.
porque sozinha a floresta amazônica ali, né, ou se ela fosse preservada, o Brasil sozinho, sem precisar da floresta amazônica, já aumentou muito a sua produtividade nos últimos anos. Consegue competir com potências como Estados Unidos e como a União Europeia, sem precisar desmatar. Por isso que não faz sentido, né, a gente continuar aí praticando esse desmatamento. Tá? Produção agrícola no Brasil, uma das principais responsáveis aí pelos valores da balança comercial do país, que são as commodities, que a gente falou no slide anterior. Ali, as regiões de maior destaque aqui do país. São Paulo, que ainda é um grande produtor rural, principalmente de cana-de-açúcar, né? Minas Gerais, Rio de Janeiro, Santa Catarina, Paraná, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, né? Goiás, tá? Rio Grande do Sul, são os grandes produtores rurais aqui do nosso território. Produção de soja, de carne, de cana, né? A cana, a gente ainda vai ver, vou mostrar um mapinha para vocês, a gente vai discutir bastante sobre a cana. A cana, ela tem várias fases aqui dentro do nosso território. É a principal atividade, a primeira atividade introduzida dentro desse território, já em 1532, né, com Martim Afonso, mas depois ela entra em declínio, a gente para de produzir a cana e a gente só volta a produzir cana na década de 70, quando ocorre o primeiro choque do petróleo nos países desenvolvidos. Aí o Brasil cria um combustível alternativo ao petróleo. E esse combustível alternativo é o etanol, que surge aqui. É o primeiro país a produzir combustível alternativo, o primeiro país a produzir etanol é o Brasil. Então, na década de 70. Tá? O primeiro motor movido a etanol surge aqui também, né? Aqui no Brasil. Beleza? Bom, aí as regiões produtivas, esse mapinha mostra a grande concentração agrária dentro do nosso território, né? Então, o litoral, historicamente, é uma região ocupada mesmo por atividades. Depois, nós temos ali o centro-oeste, né? O norte, tá? O sul do país, né? Então, onde está mais roxo, ali, mais forte, nós temos as grandes produções rurais, né? E aí vem o norte lá do Brasil, que tem algumas manchas, mas a grande maioria está mais clara, porque ainda é onde tem área de floresta. E essa floresta amazônica é uma área de preservação permanente, então você não pode desmatar ali para introduzir atividade agrícola. Não que isso não tenha acontecido, né? Isso já vem acontecendo dentro do nosso território há um bom tempo, né? O Brasil acelerou esse processo nos últimos anos, principalmente a partir da década de 70, não tinha uma preocupação com o meio ambiente. Ainda os militares financiaram a entrada de latifundiários que foram conhecidos lá na região norte como paulistas. Então, na verdade, eram sulistas e pessoas do Mato Grosso e de São Paulo que iam para lá e faziam as entradas. Então, desmatavam, introduziam o pasto, introduzia a agricultura, criação de gado e atividades agrícolas como a soja nessa região. Então, a expansão da soja nos últimos anos nessa área também aumentou. A criação de pasto para gado também aumentou nessa região. E sem ter a necessidade, porque isso é uma expansão burra. Isso aí causa a saída de investidores. Isso aí não causa o aumento da nossa produção, não causa. Isso causa a saída de investidores. Quando a gente não preserva, investidores pegam seu capital e acabam partindo, indo embora. E é justamente o que está acontecendo agora com o Brasil. Investidores estão pressionando o Estado para que o país faça uma fiscalização maior na Amazônia, na floresta amazônica, porque esse governo, de certa forma, fiscalizou muito pouco. Os organismos que existiam acabaram deixando de existir por práticas do governo. Troca de chefes, de instituições, em momentos em que eram detalhados ali que tinha aumentado o desmatamento, aumentado as queimadas. Aí o governo, ao invés de ir lá combater o desmatamento e a queimada, não, mandava embora o chefe daquela organização. Isso aconteceu e aí a pressão foi tão grande que agora nós temos, hoje mesmo, o vice-presidente anunciou que o Brasil está comprando um novo satélite, para poder mapear ali a área da região norte, para saber onde estão os focos de incêndio e desmatamento, porque o satélite que nós temos
não dá conta, né? Então está comprando mais um outro satélite a gente já mandou para a órbita para poder fiscalizar a floresta amazônica, que é o Amazônia, né? O Amazônia 1, e agora o Brasil vai comprar mais um, que é um mais aprimorado, para poder pôr em órbita, para poder fiscalizar, né? Mas não adianta fiscalizar só ou observar e falar que está fazendo alguma coisa quando o desmatamento está ocorrendo. O policiamento que fiscalizava aquilo ali não foi investido, não tem investimento, né, no IBAMA há muito tempo. Então são poucos os fiscais do IBAMA para poder olhar toda uma área desse tamanho. A floresta amazônica tem quase ali 8 milhões de quilômetros quadrados. Boa parte não está dentro do nosso território, a gente divide com outros países, né? Mas nós temos que fiscalizar melhor essa nossa floresta, nosso bioma, porque lá fora já estão cobrando da gente. Não são mais as ONGs. Quem estão cobrando agora da gente são os grandes investidores, né? Aqueles que têm muito capital para poder investir. Tá? Vamos lá? Exportação brasileira, para que a gente entenda, 2018, né? E os estados que mais exportam também, as regiões, né? As unidades federais que mais exportam, tá? Os que mais compram da gente, para que a gente tenha esse entendimento. Muita gente acha que quem mais compra da gente é os Estados Unidos, por ser um parceiro histórico, né? E porque a gente também gosta muito dos Estados Unidos, então a gente fica com isso na cabeça. Mas os Estados Unidos, de fato, não compra muitos produtos do setor agrícola brasileiro, até porque ele compete, né, em boa parte das atividades agrícolas com a gente. Por exemplo, produção de soja, gado, né? Ele está competindo com a gente produz a mesma coisa que eles, então a gente disputa o mesmo mercado, por isso que eles acabam não comprando, eles beneficiam o mercado interno, né? Então o maior comprador brasileiro hoje é a China, por isso que não faz sentido a gente ficar brigando, discutindo, né? Zoando os chineses, né? Não faz sentido a gente fazer isso, diminuir a nossa diplomacia com esse governo. A China é um dos maiores compradores do Brasil, já foi o que mais comprou nesse ano de novo do nosso território. Tá? E compra o que, principalmente da gente? Soja, minério de ferro, manganês. Né? Então, todos os produtos do setor primário, todas as commodities que vão direto para a balança comercial. Por isso a importância da China nessa relação com a gente. Tá? Aí depois, União Europeia compra muito também do nosso território e a gente, nos últimos meses, começamos a brigar com a União Europeia sem sentido, né? Com a França, com a Alemanha. Recusamos fundos que esses países depositavam para a manutenção da preservação da floresta amazônica, o que simboliza que a gente queria o distanciamento da União Europeia e queria degradar a floresta, né? É isso que simbolizou lá fora. Tá? Depois, os Estados Unidos, 6%. Aí vem Hong Kong, depois Irã, e aí os outros países, né, europeus, do leste europeu, melhor dizendo, país do sudeste asiático, país aqui da América do Sul, como a Argentina, entra nesses outros aí. Os maiores produtores aqui dentro do território: São Paulo, depois Mato Grosso, Paraná, Rio Grande do Sul, Minas Gerais, tá? E depois os outros estados também ali fazendo parte dessa grande produção agrícola aí para exportação, para abastecimento externo, virando ali produtos para nossa balança comercial, tá? Região Sul, essa região aqui que eu falei para vocês, predomínio de pequenas propriedades rurais, apresenta também ali áreas onde existem os grandes latifúndios, principalmente oeste do Paraná, norte de Santa Catarina, norte do Rio Grande do Sul, são áreas onde tem uma grande concentração de latifúndios, né? Mas ainda há o predomínio das pequenas propriedades rurais, principalmente produtoras de aves. Essa região se destaca na produção de aves, na produção de soja, de milho, né? E na criação de aves e de porcos ou suínos, né? É a região que se destaca nesse tipo de atividade. Por isso que as grandes empresas alimentícias aqui do Brasil vão surgir justamente nessas regiões. Então você tem ali Perdigão, Sadia, Seara, né? E assim vai. Tá? Copacol, essas grandes marcas de aves, todas elas são do sul do Brasil. Todas elas surgiram ali muito próximas, geralmente em Santa Catarina, todas elas, né? E aí a partir dali elas começaram a se desenvolver e acumular capital. E
a grande maioria deles trabalhando em espécie de cooperativas. Então, os pequenos produtores, eles cooperam entre eles ali na produção e fornecem sempre para um grande frigorífico, um grande matadouro, né? São essas empresas. Então já tem o contrato assinado com essas grandes empresas. Então as grandes empresas fornecem ração, veterinário, né, para fiscalizar se o franguinho está crescendo bem, as galináceas ou suínos, se não tem nenhum tipo de doença, porque a gente já teve gripe aviária, já tivemos gripe suína, né? Então para que não tenha nenhum tipo de doença, não infectem, não saia infectando aí ninguém para fora, né? Não sei se vocês viram semana passada, a China detectou lotes de frango brasileiros que entraram dentro do território chinês para ser comercializado lá nos mercados e os frangos estavam contaminados de Covid. A China só não discriminou se era o frango contaminado ou a embalagem do frango contaminada. Mas isso já acende o sinal de alerta, porque a China é uma das maiores compradoras, se ela avisa o mundo todo que isso está acontecendo, outros compradores também vão diminuir a compra. Você fala assim, isso não é possível. A Indonésia anunciou que não ia comprar mais no Brasil enquanto a pandemia não passasse. O Brasil ia procurar a Organização Mundial do Comércio, né, para dizer que isso foi só um aviso, um alerta que a China deu e não era nada muito sério, né, mas implica diretamente onde? Implica diretamente na nossa economia, né? Então a economia brasileira ela acaba ficando enfraquecida quando você tem alguns desses relatos aí de que você pode ter então um frango, né, um alimento chegando infectado para uma outra nação, né, já que está todo mundo com medo e com receio, né, de ser infectado com essa doença. Tá? E isso aí impacta diretamente na nossa economia, por mais que a gente pense que não, acaba impactando. Região Sudeste é a região onde nós temos um grande avanço, né? O grande avanço tecnológico do campo começa aí, por ser a região mais rica, né? É a região onde concentra também o parque industrial brasileiro. Então, as máquinas elas entram aí na região Sudeste, aumentando a produção dessa área, dessa região, né? O que contribui para a economia da região Sudeste e para a economia brasileira também. Né? Ali na região Sudeste nós temos uma prática que tem sido hoje espalhada em outras regiões, que é uma parceria da agricultura com a indústria. Né? Então o modelo agroindustrial surge aí também na região Sudeste. Então você tem a mecanização do campo, aumento da produtividade e a matéria-prima abastecendo direto às indústrias. Então o modelo agroindustrial sendo desenvolvido nessa região Sudeste também. Né? Por outro lado, é uma região que acaba estimulando a prática do êxodo rural com uma força muito maior do que todas as outras. Foi a primeira a se mecanizar. A primeira a tornar ali, né, o processo de colheita, de plantio, né, de trabalho no solo mecanizado também. Tá? Ainda hoje é uma região que tem ali muito presente o café, a cana-de-açúcar, né, nessas áreas, tá? São as que mais se destacam, a produção de laranja também, que serve para exportação, principalmente para os Estados Unidos. Isso é um dos produtos que eles compram da gente, porque eles não produzem nem laranja nem café, então eles acabam importando do nosso território, né? Nós abastecemos eles lá. Mas o restante eles produzem, né? A gente fala assim, mas e a cana-de-açúcar, o etanol? Eles não produzem. Só que o etanol deles não vem da cana-de-açúcar. O etanol deles vem da espiga de milho, né? Então vem do milho ali. É um outro tipo de etanol, tá? É bom, mas é de um outro derivado, né? Então eles produzem para o mercado interno o próprio etanol deles, então por isso que eles não compram etanol da gente. Nordeste ainda mantém o sistema de plantations, isso é importante que a gente fale, o sistema introduzido lá atrás pelos colonizadores, né, europeus que aqui chegaram. Tá? Destaque, cana-de-açúcar, que ainda continua sendo produzida na região Nordeste. Né? Nas áreas semiáridas, nós temos ali a agricultura familiar, que tem destaque aí nessa região, então é a atividade mais produzida nessa área.
e uma área que chove muito pouco. A gente falou de condições climáticas, então a gente sabe que a condição ali de índice de chuva é muito baixo, então eles dependem ali de uma transposição do Rio São Francisco para que a água chegue, né, para eles. Então o sistema de irrigação tem que funcionar nessa área e tem funcionado nos últimos anos. Por isso que hoje os principais cultivos da região Nordeste estão ligados a frutas. Eles aproveitam o calor acaba eliminando as pragas e o sistema de irrigação acaba contribuindo para o plantio dessas frutas, como uva, manga, então tem se destacado lá nesses últimos anos, tá? E um outro ponto ali, ó, agricultura de subsistência. A agricultura para o próprio consumo também é uma característica dessa região Nordeste. O cara produzir ali para abastecer a sua família, né? Então, bem característica de agricultura familiar mesmo, né? Centro-Oeste, nossa região, assim como a região amazônica, também passou por um processo na década de 70, que está aqui, ó, no segundo tópico, que tem a ver com a Revolução Verde, né? Que é ali a principal responsável pela ocupação dos solos dos cerrados nesse período, né? Então, aqui foi escolhido para ser o berço da Revolução Verde. Primeiro, um relevo relativamente plano, é a nossa característica de relevo aqui, né? O território é plano mesmo. Os galhos das árvores, as árvores por si só, são esparsas, não são densas. Então, nós não temos uma grande área de floresta, nós temos ali pontos de vegetações, galhos, árvores não tão altas, galhos retorcidos, o que, de certa forma, facilita também o desmatamento e a utilização desse solo, né? A única coisinha que emperrou aqui, durante o processo de expansão da agropecuária na nossa região, foi a acidez do solo, que ela é elevada aqui na nossa região. Aí o que eles tiveram que fazer? Trabalhar com o solo, né? Uma forma de você reduzir a acidez é com o calcário, né? Então você coloca calcário, reduz o pH e aí o solo está perfeito para receber ali o plantio, né? Receber a produção, tá? O principal produto da nossa área é a soja, voltada para o mercado externo. Nós produzimos aqui na região Centro-Oeste, principalmente em Mato Grosso, que é um terra do Mário Blage lá, um dos maiores produtores de soja do país. Então a gente produz a soja aqui para mandar para o mercado internacional, né? Mandar para o mercado externo, tá? Principalmente a Ásia, Europa ali que consomem a nossa soja. Região Norte, essa aí por si só a gente tem que lembrar, né? Uma área que tem uma vasta floresta equatorial, tem uma grande incidência de calor, o solo relativamente ele é rico em nutrientes, né? Por que relativamente? Porque enquanto tem a vegetação da floresta, uma vez que você desmata, aquele solo fica desprotegido e ele não é tão rico em nutrientes assim como a gente imagina. O humus e a matéria orgânica é que mantém aquele solo nutrido. Se você desmatou, né, a tendência é que esse solo ele fique impróprio para o consumo ou para o plantio num período de tempo muito menor. E aí acaba prejudicando, né, as atividades agrícolas, tá? Então essa questão de expandir, né, para produzir mais, né, o agronegócio naquela área, você tem que levar em consideração a questão do solo, tá? É uma região ali onde nós temos o tal do Mato Piba, né, Maranhão, Tocantins, Piauí, Bahia. Essa região é por onde a expansão, a Revolução Verde, ela ocorreu também, né? Ocorreu uma expansão do agronegócio aí nessa área, tá? As atividades praticadas aí geralmente são extensivas, de baixa tecnologia. Então você tem ali destaque pecuária, soja, que tem avançado, né, como a gente falou nos últimos anos, e até mesmo a cana-de-açúcar também aumentou mais nessa região do que era no passado. E isso aí acaba prejudicando, né, a preservação, por exemplo, dessa área de floresta. Então essa floresta ela fica prejudicada com a expansão dessas atividades agrícolas, né? Aqui a região, tá, do Mato Piba, Maranhão, Tocantins, Piauí, Bahia. Essa é a região de expansão das atividades agrícolas. Soja, aqui nessa área, tem expandido cada vez mais, né? A presença da floresta está ali, né? Muito próxima. O estado do Maranhão, ele por si só é um estado que tem passado por vários crescimentos
vários crescimentos econômicos, sociais nos últimos anos, né? Principalmente depois da mudança, da alternância de poder político ali dentro do território, com o atual governo que tem, né, do Flávio Dino, tem melhorado bastante, mas ainda é um estado muito ligado ao setor primário da economia. Tem muita miséria, muita pobreza, muita fome, né, dentro do Maranhão. Muita coisa deve ser melhorada ainda dentro desse estado. Tá? Aqui, a modernização do campo, né, no Brasil. Então, as regiões que a gente pode falar que tem ali uma moderna empresa agrícola, né, ou as áreas mais modernas, que tem as máquinas, né, que aumentam muito a produtividade dessas áreas. Então, são essas regiões aí que apresentam a grande modernização do Brasil. Então, está concentrado onde? No Centro-Sul, naquela regionalização do Pedro Pinchas Geiger que vocês aprenderam no passado, é o Centro-Sul que apresenta a maior modernização. No campo não é diferente. O sistema agrário nosso ele é muito moderno. Então, as atividades agrícolas elas são modernas, as máquinas, né, aqui na região, principalmente no nosso estado. Ó. Com exceção ali mais do oeste, do Mato Grosso do Sul, porque aí é mais pecuária extensiva, então você não precisa, não é utilizada tanta tecnologia ali naquela área. Tá? Mas no restante, ó, moderno, né, bem desenvolvido. Mato Grosso, região de plantio de soja também muito moderno. Aí para a região norte, mais extensivo, menos tecnologia. Alguns pontos do Nordeste também apresentam alta tecnologia no campo, né? Mas a grande concentração está aqui, ó, no eixo centro-sul, né? Sudeste, o sul do país, muito modernizado, né? O que garante para a gente uma alta produtividade. Tá? Relações de trabalho no campo, as relações de trabalho elas existem até hoje no campo brasileiro, fazem ali uma certa oposição às grandes propriedades rurais. E por que uma certa oposição? Porque nós tratamos essas áreas, ou chamamos essas áreas produtivas de culturas de pobres, né? Ou seja, são as produções de alimentos que existem aqui dentro do Brasil. Quem produz alimentos, seja para subsistência, para abastecimento de um pequeno mercado interno, nós definimos como culturas de pobres, né? Quem produz para abastecimento do mercado externo, voltado para a balança comercial, produção de commodities, aí nós chamamos de culturas de ricos, né? Eles estão vendendo para fora. Aqui é para abastecimento interno. Tá? Dito isso, nós temos algumas relações, né? As relações de trabalho que estão ligadas a essas culturas de pobres, a produção de alimentos. Tem ali os parceiros, que eles trabalham em forma de parceria mesmo, né? Então, um tem a terra, o outro tem a mão de obra, e aí eles se ajudam, né, com a produção. Tá? Então, trabalham ali nas terras, geralmente de outras pessoas. Né? Então, um tem a terra, o outro tem a força, né? Aquele que tem a terra cede para aquele que tem a força trabalhar. Tá? Meeiros também existem aqui dentro ainda, nessa relação de trabalho. Os meeiros são aqueles que dão metade da produção de uma área. O terreno ali, o latifúndio não pertence a ele, a propriedade rural não pertence a ele, mas dado a ele o direito de produzir e uma forma dele pagar, né, o aluguel daquela área é dando metade daquilo que ele produziu para o dono. Né? E o dono vende, ele usa para subsistência, ou o dono usa para subsistência também. Os poceiros que aparecem lá quando a gente fala da Constituição de 1889, né, que são camponeses ali que ocupam terras devolutas, terras do Estado, mas não têm a posse da propriedade da terra. Então, eles têm a posse ali para uso, mas não têm a propriedade. Tá? Ou seja, não pertence a eles, essa propriedade pertence ao Estado, eles estão ali apenas usando ela para fins de agricultura familiar, subsistência, né, abastecimento de pequeno mercado interno. Essa é a ideia dos poceiros. Existe poceiro com grande latifúndio? Não. Poceiro geralmente é pequenininho, né, pequena propriedade, tá? Está ocupando uma terra que pertence ao Estado, ao município, né? Está ali com a posse, mas ele não tem a propriedade da terra, ou seja, não tem escritura, não é o dono dela. Tá? Aí tem uma outra modalidade, que são esses caras aqui, que são os caras que trabalham na colheita manual, né, na época de colheita, tá?
que são os boias frias, que recebem esse nome aí, o nome já diz, né? Boia tem a ver com comida, comida fria, né? Então levava a marmitinha fria ali, e aí no intervalo das colheitas eles paravam para poder almoçar e depois continuar trabalhando, tá? Geralmente ganham ali, recebem por produtividade, então eles têm que colher quilos, né, do gênero agrícola aí que eles estão trabalhando, tá? No caso, um exemplo, a cana-de-açúcar, boia fria é muito utilizado na cana-de-açúcar, então tinha que colher lá toneladas para poder receber, né, que ganha por produtividade. Não tem estabilidade porque não tem carteira assinada, eles ficam por um período de colheita que vai variar ali, geralmente 3 meses, então eles se deslocam, né, é a tal da migração sazonal, se deslocam da região de origem e ficam lá naquela região até colherem toda, né, terminar toda a atividade, e depois eles pegam e retornam lá para as suas cidades. É assim que funciona, né? Então, por isso, migração sazonal. Saem da sua região, ficam lá 3 meses, período da colheita, depois que terminou a colheita, eles recebem pelos 3 meses e retornam com dinheirinho lá para sua cidade, né, para sua região, tá? Geralmente povos mais pobres do Nordeste, né, de alguns municípios ali do Sudeste também, do interior do Sudeste, do Centro-Oeste, migravam para essas áreas de atividades agrícolas que utilizavam a colheita manual. Mas essa colheita manual cada vez mais já tem ficado escassa, né? Porque esses trabalhadores eles têm sido substituídos pelas máquinas. Então hoje existem as grandes colheitadeiras, por exemplo, de cana-de-açúcar, que colhem muito mais rápido. Aí você evita ali doenças, né? Você evita ali mutilações, porque esses caras trabalhavam tanto que eles ficavam tão cansados que aí tinha o risco de perfuração de olho com a palha da cana, né? Tinha ali o perigo de algum animal picar eles ou deles mesmos se mutilar com o facão, com a foice, né? Então havia um risco muito grande. Uma outra prática muito comum nesse período aí era a queima da lavoura de cana. Queimavam a lavoura, né, para que os animais peçonhentos, cobras, escorpiões, eles acabassem morrendo. E aí vinha o trabalhador rural depois da queima, né, depois que a queima tinha acabado, eles iam para colher. Então essa cana estava seca, né, a palha estava bem seca, então podia ocasionar ali neles ferimentos, perfuração de olhos, que é algo assim que é muito marcante nesse processo da colheita manual também, tá? Sem estabilidade, gente, porque não tem direitos, né? Então, direitos trabalhistas, eles não existem nesse tipo de atividade. Tá? Eles ficam ali um período, depois eles vão embora. Então, sem direitos trabalhistas, tá? Expropriação da terra é um outro termo também que a gente fala bastante quando analisamos aí atividade rural, né? Expropriação da terra ali, ou mecanização, né? Ou maior utilização de capital, tá? Expropriação serve para a gente entender a anexação de outros territórios, principalmente propriedades pequenas que vão sendo incorporadas pelas grandes empresas. No caso aí, as modernas empresas agrícolas que têm mais capital, elas acabam incorporando as pequenas, né, e vão inserindo essas pequenas a elas, tá? Um outro ponto, a expulsão dos camponeses também vai ocorrer nesse processo de expropriação da terra, né? Então você tem ali vários camponeses que vão deixando o campo porque eles não conseguem, primeiro, competir com as modernas empresas agrícolas e depois porque eles não têm dinheiro e elas acabam comprando a terra deles. Quando não, praticam um outro ato, né, que é de se apropriar da terra através de práticas ilegais como a grilagem de terras, que muita gente imagina a grilagem de terras não existem mais hoje, né? Existe sim até hoje, as práticas de grilagem de terra elas ocorrem com uma certa modernização, porque no passado você falsificava escrituras e deixava lá para os bichinhos tratarem de dar aquela aparência envelhecida aos papéis, né, aos documentos, mas hoje em dia você continua ali registrando em cartórios que são, como que eu posso dizer, cartórios ou cartoreiros ali que acabam cedendo ao ato de corrupção e os donos dessas terras acabam perdendo elas para essas grandes empresas, né, que pagam mais, que têm mais poder aquisitivo. Tá? Monopolização do território, lá no sul, então grande empresa passa a ter um monopólio na compra de produtos agrícolas produzidos em uma região,
o trabalho camponês permanece no campo. Isso é uma característica do Sul. As empresas, as grandes empresas aí são as empresas alimentícias que eu tinha comentado anteriormente com vocês. Então, Sadia, Perdigão, Seara, criam parcerias ali com os pequenos produtores rurais e eles passam a produzir as galináceas, né, de acordo com o padrão que essas empresas querem. Dessa forma, é uma manutenção, né, é um trabalho ali ligado à indústria. Então, você tem ali o setor agroindustrial funcionando muito bem. Então, trabalho no campo abastecendo as indústrias e essa relação entre eles, essa troca, né, de mercadoria e de serviços ali. Tá? Então, a indústria paga pela galinácea, pelo frango, mas também dá toda assistência médica, veterinária, né, assistência ao proprietário rural, ração. Então, eles vão trabalhando nessa forma de parceria. As fazendas do Brasil, então a mecanização, modernização a partir da década de 70, voltadas ali para a monocultura e exportação, êxodo rural uma consequência, né? Os trabalhadores ficaram sem empregos, tá? Falência, desapropriação dos pequenos proprietários rurais, tudo isso a partir da década de 70 também contribuiu para aquilo que já era grande, a concentração fundiária no Brasil. Ela acabou expandindo ainda mais, então ela ficou enorme, né? Então houve ali a partir da década de 70 o aumento da concentração fundiária aqui dentro desse país, né? Então a gente fala muito de combater a desigualdade social. Aqui está uma das formas de combater a desigualdade social, né? Promovendo ali uma maior participação no acesso à terra, né? Uma forma de você combater a concentração fundiária é justamente você promovendo a reforma agrária, tá? Então, se você promove a reforma agrária, você combate essa concentração fundiária existente, né? É a única forma de você combater a concentração fundiária, tá? Auxilia ali as indústrias. Então, nós temos a expansão do agronegócio a partir da década de 70. São criados ali vários mecanismos, né, para poder subsidiar a agricultura no Brasil. Isso dado ali pelos militares que têm um interesse, né, de poder pagar a sua dívida externa e também diversificar o campo brasileiro, aumentando a produtividade. Um dos gêneros agrícolas escolhidos para isso é a soja e o outro é a cana-de-açúcar. Como eu tinha contado para vocês, a década de 70 é marcada pelo grande choque do petróleo, primeiro. Depois vai ter o segundo e vai ter o terceiro também, né? Mas o primeiro choque do petróleo, ele é um divisor de águas para o mundo todo, porque o mundo todo fica em alerta, né, com os países do Oriente Médio que tinham ali diminuído a produção do barril e aumentado o preço. Então foi de $4 para $19. Aquilo, né, inflacionou o mundo todo. O Brasil, para mostrar que ele estava ali, né, na vanguarda da tecnologia, desenvolveu o primeiro combustível alternativo ao petróleo, que é o etanol, que é esse que existe até os dias de hoje. Então, a partir da década de 70, é criado aqui dentro do Brasil o Proálcool, né, que é um programa destinado ali à produção de etanol, o que aumentou a lavoura de cana no Brasil. Então, é o segundo boom da cana, né? E aí essa cana fica sendo produzida aqui dentro do país, o plantio dela aumenta drasticamente na década de 70, 80, até 90, que é quando ela para. No início da década de 90, para-se a produção de etanol aqui dentro do país. Os carros que eram feitos ali, né, os motores que estavam ali ligados à produção do etanol, eles são deixados de ser produzidos e voltam a produzir só carros movidos a gasolina. E fica assim até 2005, que é quando o governo brasileiro cria ali o motor flex, né, Total Flex, ou bicombustível, e aí a produção de cana volta a ser impulsionada, né, novamente, o que acaba melhorando aí, né, essa economia produtora, tá, para aqueles donos dos latifúndios que tinham essa atividade agrícola. Então, o aumento das lavouras de cana, depois o declínio, depois o aumento novamente. Então, nós vivemos hoje o terceiro boom da cana-de-açúcar, né? O Brasil que é autossuficiente nesse combustível. Aí você pode pensar, por que o etanol é tão caro no país? Porque o etanol ele era controlado por esse programa, pelo Proálcool. Depois que esse programa foi extinto na década de 90, nos anos 2000, quando volta a grande produção de etanol no país,
esse combustível passa a ser regulamentado pela Petrobras. E a Petrobras acompanha o preço da gasolina junto com o do etanol, né? Faz com que o etanol acompanhe o preço dela, o preço da gasolina. Aqui não faz sentido algum, mas no Brasil muita coisa não faz sentido, né? E aí o etanol passou a ser mais inflacionado, ficou mais caro, né? Então o etanol que era para estar sendo vendido hoje na bomba de combustível a R$ 1, a 1,50, está sendo vendido a 3 e pouco, né? Acompanhando ali o valor da gasolina. Tá? Aumento da concentração fundiária no Sudeste, que é uma das grandes áreas produtoras de cana. Aí nós temos as vantagens do PROCON, as desvantagens, vantagem polui menos, né? Gasolina, matéria-prima renovável, desenvolvimento de tecnologia nacional, alternativa estratégica, desvantagem, utilização dos solos, elevado custo do programa, problemas ambientais e o surgimento ali do trabalho temporário dos boia-frias, que hoje está sendo substituído pelas máquinas. E aí tem um outro ponto positivo que não entra aí, porque isso é mais recente, que é a utilização do bagaço da cana, que serve para produzir o etanol, o açúcar, né, o melado lá, até a própria cachaça. Você pega aquele bagaço e torna ele, né, uma matriz energética, que é o próximo conteúdo que a gente vai trabalhar. Torna ele, faz dele uma fonte energética, como é o caso da biomassa. Biomassa gerando energia para a gente, tá? Produção de cana no Brasil. Aqui a marcha da soja, a expansão dela, né, dentro do país. Aqui só um pouquinho, deixa eu falar um pouquinho mais aqui da cana, ó, concentração, grande área produtora de cana, né? Sudeste, Centro-Oeste, principalmente com o Mato Grosso do Sul, produz muita cana aqui dentro. A soja, então, os anos de introdução da soja ali, ó, então nós temos aqui década de 60, né? Só tirar o negócio aqui da tela, isso, está aparecendo aqui, vamos lá. Expansão dela ao longo dos anos, o aumento da soja em regiões que ela não chegava. Olha o Centro-Oeste, né? Essa mancha aqui mostra bastante bem pra gente, ó. Tá? E olha aqui, recente, né? Então, o quanto a soja impulsiona a atividade agrícola brasileira. Então, soja que serve para exportação. Estrutura fundiária, nós temos uma estrutura fundiária concentrada, deixa eu ver aqui, não vai dar tempo da gente falar de toda a estrutura fundiária, vou deixar para sexta-feira, mas só para introduzir ela, né, para a gente falar um pouquinho dela, essa estrutura fundiária brasileira concentrada por uma pequena parte, né, da população que vive ali no campo, né, que vive não, que concentra no campo também, que é a minoria, que são os grandes latifundiários, né? Então por isso que nós temos uma concentração fundiária tão forte dentro desse país. Uma forma de você reduzir essa concentração seria fazendo a reforma agrária, pegando a tal das terras improdutivas, mas isso eu vou deixar para falar na sexta-feira com vocês, senão não vai dar tempo de eu fazer a chamada aqui. Eu tô vendo que tem uma galera já que tá querendo sair aí, me abandonar aqui, tá me abandonando. Aguenta aí, eu vou fazer a chamada rapidão aqui, e aí quem for respondendo já vai sendo liberado. Tá? Alguma dúvida? Alguém quer perguntar alguma coisinha, gente? Pode Suavão, falar. Brits, suavão. Suavão, né, vovó Desi? Tá Aham. jogando aí Free Fire, né? Em vez Não. de prestar atenção na aula. Tá bom. Vamos lá. Deixa eu pôr aqui. Hoje é dia 24. Respondeu, tá liberado, tá? Amandinha tá aí? Tô Amanda aqui, Andreotti. professor. Muito bem, Amandinha. Presença marcada. Obrigado. Ana Luísa? Não, né? Arthur Matsumoto? Não. Breno? Não. Bruninha? Bruninha Tô tá aí. aqui, professor. Beleza, Bruninha. Obrigado. Tá, professor. Tchau, tchau, querida. Bruno Donida ainda tá aí? Tá dormindo? Tô aqui, Brito. Beleza, Colorado. Presença marcada. Tá Falou, Brito. liberado, irmão. Falou, irmão. Carolzinha. Carolzinha tá aí Oi, tô também. aqui. Beleza, Carol. Presença marcada. Bruno Conte. Eduarda Lancini. Eduarda Tavares. Eduardo Brunelli.
Enzo Calles. Cadê o Enzo? Não respondeu, já era. Fabrício Garcia. Fernando Biller. Fernando Maciel. Tô aqui. Aê, Fernandão, saudade de você, mano. Falou, Brito. Boa semana. Falou, querido, pra você também. A gente se vê na sexta. Tem feriado quarta, descansa, a gente se vê na sexta, hein? Gustavo Schmidt Mentira que é Freire. feriado quarta, Brits. É feriado do Tô quê? aqui, né, Brito? Aniversário da cidade, cabeção. Valeu, Ah, é? Gustavão, obrigado. Valeu pela presença. Aniversário Falou, da cidade. Falou, querido, até sexta. Isabela Vec. Aqui, pro. Beleza, presença marcada. Jaime. Presente. Beleza, Jaimão. Que animação, hein, Jaime?